Olá amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed, que fica aqui em Curitiba, no Paraná. Hoje nós vamos voltar a falar com vocês sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. As cartas de Shaul HaShaliach são fundamentais para nós porque elas trazem um relato real daquilo que era a congregação nos primeiros anos depois da morte de Yeshua. O que o apóstolo Paulo, um dos grandes discípulos, traz para nós como relato daquilo que era a congregação nesse tempo, né? E isso dá para nós um panorama muito relevante, né? Isso, Malachi. Shalom Aleichem, todos que nos acompanham, prazer estar aqui com vocês. Então, a gente já até mencionou várias vezes, né? Por exemplo, Chester Beatty, né? Que são os documentos da carta de Paulo, que datam aí do ano 180, praticamente todas as cartas paulinas, né? Então a gente sabe que tem uma ideia de que o Novo Testamento foi escrito no quarto século, tal, pela Igreja Católica. Nós vemos que já tem todas as cartas paulinas ali no final do ano 180, que nós temos em mão hoje, se não me engano, no Museu da Inglaterra, salvo a memória. E também nós temos o Hilliard's, Papiro 52, que também é uma parte de João, do ano 130. Então nós vemos que aquilo que está relatado no Novo Testamento realmente aconteceu, e quando a gente vê lá as histórias, por exemplo, de Rabi Akiva, entre outros livros judaicos, conta a história que os primeiros judeus que criam em Yeshua, eles eram judeus zelosos da lei, cumpridores da Torá. Então nós vemos que o que Paulo ensinava não era nada além disso, né? E hoje a gente vai estudar com vocês o capítulo 11 da carta aos Romanos, um capítulo muito interessante, porque traz para nós um panorama e traz a Paulo falando, obviamente, aos judeus que viviam na Itália, aqueles que moravam em Roma, falando para eles da importância do povo judeu e trazendo para eles também o cuidado, né, de não se ensoberbecer contra os judeus, não se achar melhor, que é exatamente o panorama dos dias atuais, né? Quando aqueles que dizem seguir a palavra de Jesus ou as palavras do apóstolo Paulo, eles rejeitam a Israel. Será que é isso mesmo? Será que Israel foi rejeitado por Deus? É isso que a gente vai abordar hoje, né? Romanos 11 é um capítulo que cai por terra qualquer tentativa de você desqualificar Israel como um povo de Deus, né? Nós temos outros vídeos que a gente já fez em Romanos sobre esse assunto também, mas aqui Romanos 11 bate o martelo final, né? Que Israel não deixou de ser o povo de Deus e que haverá um período que todo o Israel será salvo, né? Toda a nação de Israel será salvo e que jamais será excluído ou mudado para um outro povo, né? Então Romanos 11 é um capítulo muito importante das cartas de Paulo, né? E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia aí, Romanos capítulo 11, nós vamos ler como a gente tem feito nessa sequência de estudos, versículo por versículo. É claro que pode-se dar uma outra abordagem mais profética, uma outra abordagem mais moral. Então, a gente vai fazer uma análise aí, versículo por versículo, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no vídeo de hoje. Versículo 1, então, vamos começar pelo título, né? Ela traz, a gente já falou que os títulos não fazem parte do texto sagrado, servem apenas como referência, e o título é dado de acordo com a interpretação daquele que fez a tradução, ou que compilou, ou que colocou os textos em ordem aqui para nós. Aí o título diz: O futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Primeira coisa que a gente vê aqui que já é o seu povo, né? Não é outro povo, não. O seu povo. De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Depois a gente segue lendo com vocês. Mas que coisas relevantes a gente tem nesse primeiro versículo aqui do Romanos 11. Veja, será que Deus rejeitou? Hoje muitas comunidades ditas cristãs ou seguidoras do Novo Testamento dizem que Deus rejeitou o povo de Israel. Mas não tem nada mais claro do que as palavras do apóstolo Paulo aqui, né? Que Deus de modo nenhum rejeitou o povo de Israel, Malachi. Ali o texto, igual o Moshe leu, né? Seu povo. Então Paulo ainda coloca, né?
O povo de Deus é o povo de Israel, é o povo das alianças, né? E aí fala, de modo nenhum. E aí também algo interessante, que daí Paulo fala que além de ele ser judeu, porque alguns pensam que Paulo era romano, né? Porque ele tinha cidadania romana. Paulo era cristão, né? Paulo não era judeu, Paulo era cristão. Não, Paulo era judeu israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele fez questão de mencionar a tribo a qual ele pertencia. Parece que Paulo tenta transmitir a imagem aqui aos que habitavam em Roma, do orgulho que ele tinha de ser da tribo de Benjamim, descendente de Abraão, né? E é interessante que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento nas escrituras, né? Eu conheci um pastor até simpático, mas que já estudava há mais de 30 anos o Novo Testamento, e daí ele descobriu no ensinamento nosso que Paulo era judeu e que era da tribo de Benjamim, lendo esse texto aqui. Ele achava que Paulo era romano, porque Paulo tinha cidadania romana, mas a cidadania romana era dada para pessoas importantes. E Paulo, como uma pessoa importante, tinha cidadania romana. Mas ele era judeu, israelita, melhor dizendo, da tribo de Benjamim. Então é bem interessante essa questão. E também ele era muito famoso porque ele foi instruído aos pés de um grande homem. Vamos ver em Atos, capítulo 22, verso 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade, ou seja, aqui em Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então aqui ele fala, eu sou judeu, nasci na Sicília, mas criei-me aqui nessa cidade aos pés de Gamaliel, um grande doutor, que está muito citado no Talmud, na lei oral judaica, a presença do Ramban Gamaliel, né? É interessante que quando Paulo... Por que Paulo fez questão de mencionar instruído ou criado aos pés de Gamaliel? Se você pegar o Talmud, fala que, no Tratado de Pirkei Avot, fala da gente absorver a poeira dos pés dos grandes mestres, né? Ou sentar-se aos pés deles para ouvir. A gente vê isso em Yeshua, sentado ali junto com os grandes mestres, quando ele tinha seus 12 anos já, que mostra que tanto Yeshua quanto Shaul HaShaliach tiveram uma instrução aos pés dos grandes mestres, dos grandes rabinos, dos grandes sábios judeus de sua época. Eles não eram ignorantes no conceito da Torá. Paulo fala, por exemplo, que a lei é santa, justa e boa, que é outra argumentação que as pessoas usam para falar contra a Torá, né? Paulo fala que a lei era santa, justa e boa, a gente já falou disso num outro vídeo aí da carta aos Romanos. Paulo fala que foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande mestre da Torá. Então, se você fala, eu estudei hoje, vamos dizer equivalente, né? Eu fiz faculdade no colégio tal, na faculdade, qualquer faculdade aí paga desses dias atuais. Aí a pessoa fala assim, não, eu fiz na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. Então isso traz um peso maior. Paulo fala, eu fiz faculdade aos pés de Gamaliel, um grande sábio. Isso trazia um peso maior às suas palavras, porque ele foi instruído por um grande sábio da Torá. E isso ajudava a trazer mais orgulho ainda, não arrogância, mas orgulho do povo a quem Paulo pertencia, né? Uhum. E aí a questão da lei também, né? Porque a gente vê as cartas paulinas, mas aqui em Atos capítulo 25, verso 8, que é posterior a muitas cartas que Paulo já tinha mandado, olha o que Paulo fala, né? Paulo, porém, defendendo-se, preferiu as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, em Atos 25, verso 8, Paulo fala, nem contra a lei dos judeus. A lei dos judeus não é só os 10 mandamentos, é a Torá e até mesmo os costumes e as leis rabínicas, né? Nem contra o templo e nem contra César, nem contra o imperador. Não fala nenhum pecado, né? Transgredir a lei dos judeus era pecado. E continua sendo, gente, continua sendo. Uma transgressão dos mandamentos da Torá continua sendo pecado até os dias atuais. E algo ali sobre também essa questão do povo de Israel, né? A gente está lendo Romanos 11, né? Mas no Romanos 3, verso 1 até o verso 4, fala algo muito interessante, ó. Qual é a vantagem, pois, do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos.
principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Então, a gente está analisando Romanos 11, mas Romanos 3 também deixa bem claro que mesmo que alguns não creram, não cancela a promessa de Deus ao povo de Israel físico, ao povo de Israel de sangue. Isso não cancela, né? Então, essas palavras iniciais de Shaul HaShaliach aí no capítulo 11, elas são fundamentais para nós entendermos a importância do povo de Israel, a importância do apóstolo Paulo, a importância de Yeshua. Não deixe que as pessoas hoje tentem te iludir dizendo que Paulo era cristão, Jesus era cristão. Não, Jesus era judeu, guardador da Torá, instruído junto aos grandes mestres desde a sua tenra idade, ali na sua infância. Quando os pais iam a Jerusalém, Jesus já sabia onde ele ia. Ele ia ficar sentado aos pés dos grandes mestres, era uma oportunidade para ele. E Shaul HaShaliach de igual forma. Uma pessoa que não conhece a Torá, não conhece a vontade de Deus. E ao rejeitar o povo de Israel, as pessoas hoje cometem um grande pecado. Porque Paulo, a quem elas dizem seguir, ele é muito claro. Será que Deus rejeitou? De modo nenhum. E como Malachi bem mencionou aí, de Romanos capítulo 3, né? E daí, se a incredulidade deles não desfaz a fidelidade de Deus. E qual era a fidelidade de Deus? Se a gente for ler nas palavras dos profetas, a gente pode ler na Torá, em vários lugares, mas eu escolhi o texto do profeta Jeremias para compartilhar com vocês. Jeremias capítulo 33 nos deixa muito claro as palavras do profeta. Quando a palavra de Deus veio a Jeremias, capítulo 33, versículo 19. Mas você pode ler a partir do versículo 14 até o fim do capítulo, você vai entender melhor. Jeremias, capítulo 33, versículo 19, nos diz assim: E veio a palavra do Eterno a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode conter o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então Deus não falava apenas de Davi, mas falava do sacerdócio também, né? Que Deus tinha uma aliança inquebrável com Davi, que não faltaria alguém que se assentasse no seu trono. E hoje a gente anuncia o Mashiach ben Davi. Todo o povo de Israel anseia pela chegada do Mashiach ben Davi, do Messias, descendente de Davi, que se assentará no trono de Davi, seu pai, para governar, para reger as nações, para dominar sobre todos com vara de ferro. E durante o seu reinado, o que vai ser ensinado? A Torá, né? Nesse mesmo contexto de Jeremias, né? Jeremias 31, um texto bem conhecido, usado aí fora, né? Mas fala o seguinte, ó: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando fala casa de Israel e casa de Judá, ele está incluindo as 12 tribos de Israel. Então aqui não é com Israel espiritual, é com Israel físico. A aliança, Israel físico jamais deixará de ser rejeitado, não pode, porque cancela o que Deus falou no Tanar, chamado do Antigo Testamento, e também nós estamos mostrando que o Novo Testamento em vários lugares afirma que mesmo que alguns não creram, isso não cancela a promessa de Deus, a fidelidade de Deus. Então tanto o chamado Antigo Testamento quanto o chamado Novo Testamento afirmam que Israel continua sendo o povo de Deus. Então, Paulo ele deixa isso muito claro, e concluindo o texto de Jeremias capítulo 33,
Ele fala assim nos versículos 25 e 26. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, ou seja, a aliança continua tendo dia e noite? Continua tendo as estrelas, o sol, continua tudo certinho. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Essa parte final, lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei, ou terei piedade deles, tem tudo a ver com aquilo que Paulo está falando na carta aos Romanos, no capítulo 11. Por quê? Porque aqueles que advogam um ensinamento de que o apóstolo Paulo diz ou mostra, ou que a igreja hoje substituiu Israel e que Deus rejeitou o povo de Israel, Deus rejeitou Israel, eles não entendem quando Jeremias fala, eu vou restaurar a sorte deles e terei piedade deles. Né? Então, Paulo fala disso na sequência do texto aos Romanos. E a gente tende a achar que os judeus foram abandonados, a gente tende não, né? As pessoas tendem a dizer hoje, para justificar a sua fé e não seguirem mais no cumprimento da Torá, ao dizer que Jesus aboliu a Torá, etc. As pessoas tendem a justificar isso mostrando ou dizendo, tá vendo? Israel pecou. Né? Israel pecou. E aí, de novo, a gente volta lá no Romanos 3. E daí? E daí? Isso não tira a fidelidade de Deus para com os filhos de Israel. E ainda assim, a gente vai continuar lendo aí os versículos iniciais de Romanos 11, a gente vê que não foram todos. Né? Paulo já fala assim, né? Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. O que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O que ensina isso? Nos dias de Elias, já existiam também milhões de judeus, certo? Mas, ainda que a grande, esmagadora maioria pudesse ter se entregue à idolatria, no caso, adorando a Baal, Elias se sentiu sozinho, ele falou, estou sozinho, mataram os teus profetas, eu fiquei sozinho. Deus responde para ele como? Ainda existem 7.000 que não dobraram joelhos diante de Baal. Ainda existe, no dia de hoje, como o Shaul HaShaliach fala, judeus que seguem cumprindo a Torá. Não é todo o povo judeu que rejeitou, não. Mas Paulo deixa muito claro ao falar que ainda existem aqueles que seguem a Torá. Ainda existem os judeus zelosos que não se curvam diante de um Deus pagão, diante da idolatria, daqueles que dizem que Jesus é Deus, por exemplo. Ainda existem muitos judeus que não se curvam diante da idolatria. É interessante ali também, né? Que são 7.000, então a gente vê que Deus não rejeitou o povo de Israel, permanece sempre uma parte de Israel permanece firme, e é segundo a graça, né? Então, por exemplo, o Moshe citou que as pessoas usam o argumento que Israel pecou, por isso que perdeu vamos supor, a sua exclusividade como povo de Deus, né? E a gente vê que se isso fosse verdade, coitado então do mundo cristão, né? Porque em geral a maioria dos cristãos não segue a lei de Deus. O Shabat, as festas, Kashrut, os mandamentos que estão na lei de Deus. Aí Deus cobra de Israel, vocês têm que cumprir os mandamentos, vocês não estão cumprindo, eu vou puni-los. E daí, segundo os cristãos, a punição é a exclusão deles, não são mais povo de Deus. Aí entra o cristão e não cumpre nada,
ou cumpre somente aquilo que ele acha que é. Que está na graça, Que né? está na graça, e daí então? Mas daí essa graça daí não é uma graça, é uma desgraça, né? A graça não vale para os próprios filhos, mas vale para os outros que não filhos são. Né? E que não fazem a vontade. Então, essa questão que o Muxa falou é interessante, né? Eu tenho tipo um filho biológico, que vamos supor Israel. Aí ele tá seguindo as regras, começa a desobedecer, eu puno ele. Aí vem o filho adotado, não, filho adotado agora não. Agora você não precisa cumprir nada. Que injustiça que é essa, né? Não existe justiça nisso daí, né? Não faz sentido, né? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Segundo a eleição da graça, não é que seja por mérito dele, mas é pela bondade de Deus que eles sobrevivem. E isso vale tanto para os judeus naturais que vieram da descendência física de Abraão, quanto aqueles que se convertem. É pela bondade de Deus, é pela misericórdia de Deus. Você tem que ter humildade, e é isso que o texto vai seguir falando também em Romanos 11. A gente não pode se ensoberbecer, eu estou salvo, eu sou melhor do que os outros. Não, a gente tem que preservar a humildade, porque é pela graça que sois salvos. Aí o texto segue, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não é porque você está fazendo, não é porque você está cumprindo o Torá, mas é pela bondade e misericórdia de Deus. Mas isso não quer dizer que você não deva cumprir Torá. A bondade e a misericórdia de Deus nos permitem o privilégio de guardarmos os mandamentos, de estarmos cumprindo com a Torá. É que no caso, se eu cumpro o Torá, mas eu descumpro numa parte, eu já sou considerado como maldito, né? Ou seja, quando eu descumpro o mandamento, eu teoricamente teria que ser morto, né? Então aí que entra a questão da graça de Deus. A questão de Elias também, Elias não foi morto pelo povo, porque procurava tirar a vida, porque Deus protegeu ele, né? Deu energia para ele andar 40 dias, né, sem comer, então protegeu ele naquele período. Então a graça é nesse sentido, mesmo nós sendo pecadores, mas nós queremos cumprir a vontade de Deus, nós queremos fazer a vontade dele, e pela graça dele, do Eterno, pela misericórdia dele, permanece sempre um remanescente. Assim como permaneceu um remanescente na época de Elias, que não queria dobrar o joelho diante de Baal, hoje também, nós queremos cumprir a Torá, e pela graça de Deus que nós somos mantidos vivos hoje, né? Porque senão o mundo nos engoliria, se não fosse pela graça de Deus, né? E a gente vê aqui, né, Malachi, que esse remanescente não é uma grande quantidade, né? Se nos dias de Elias foram 7.000, talvez hoje, 7.000 no meio de um povo que talvez tivesse ali 2, 3 milhões de judeus. Mais ou menos, Hoje, Israel, o país, não o povo judeu. Israel tem cerca de 12 milhões de habitantes. Digamos que ali tenha 10 milhões de judeus. Digamos que no mundo inteiro hoje tenha 20 milhões para facilitar o cálculo. Se antes era 2, hoje 20 milhões, 10 vezes mais. Então, se nos dias de Elias eram 7.000, 10 vezes mais, 70.000. Talvez hoje haja um remanescente. A gente não pode acreditar que esse caminho, milhões e milhões e milhões de pessoas vão aceitar, né? É um remanescente, é um pequeno povo, é uma pequena parte que vai cumprir Torá. É 20 aqui em Curitiba, é 10 ali em Cabo Frio, é 20 ali no Pará, é 30 ali em São Paulo, é não sei quantos em outros estados. Mas é pouco, é pequeno. A comunidade daqueles que são os remanescentes genuínos é uma comunidade pequena, não é um povo enorme, não é uma quantidade exorbitante, não é igrejas de 30.000 membros, de 50.000 membros. Aí não é remanescente, aí é todo o povo. Né? Então o remanescente é o que sobrou mesmo ali do povo. Quando eu falo de remanescente e graça, eu me lembro de Noé, né? Porque na época de Noé tinha muitas pessoas já, né? Tinha aí, podemos dizer, 2 milhões ou mais de pessoas, e Noé achou graça aos olhos de Deus, e foi salvo 8 pessoas graças a Noé. Mas se for pensar bem, 8 pessoas em um mar de gente na época, né? Então, a gente sabe, não é para nos exaltar, não, é justamente nós temos que agradecer. Aí que entra na questão da graça, né? Nós somos
temos que agradecer ao Eterno que Ele nos mostrou essa verdade e nos deu a capacidade de seguir adiante, né? Porque a gente reconhece que não é fácil, mas também é uma grande cobrança que tem sobre nós, porque Deus nos deu essa graça, essa misericórdia. Então, se Deus nos deu esse conhecimento, nós temos que aproveitar. Não podemos nos dar por vencido e continuar a jornada, né? Porque aquele que é mais dado, mais será cobrado, né? Então nós temos que pensar bem nessa questão, né? Sinta-se privilegiado por ter chegado a você a oportunidade de conhecer a Torá, de conhecer o Mashiach através da Torá e de poder cumprir a Torá, né? As pessoas, elas exaltam muito assim, lá na China, nos países orientais, lá os cristãos são mortos. Aqui a gente tem plena liberdade de cumprir Torá. É verdade, na cidade onde a gente mora é difícil de encontrar carne kosher, mas ninguém te obriga a comer carne de porco. Né? É difícil encontrar um trabalho que permita a você guardar o Shabat. O patrão não fala, ou você vem ou você morre. Não, ele dá a você a oportunidade. Não, você não quer vir? Tudo bem, eu te mando embora. Mas ele não te obriga a transgredir o Shabat. Ele não te obriga a comer comida que não seja kosher. Ele não te obriga, o mundo não te obriga a não cumprir com as festividades. Não, Deus dá a oportunidade. Hoje a gente vive, graças à bondade de Deus, num país livre, e a gente pode sim cumprir Torá, né, em qualquer lugar. E eu posso dizer, arrisco dizer, em qualquer lugar do mundo, porque se você mora na China, se você mora no Paquistão, em outros países onde não há liberdade, você pode ir embora desse país e buscar um país em que te seja permitido cumprir a Torá, né? Aí a gente vê no versículo 7º e 8º, diz assim: o que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Quem é essa eleição? O remanescente, né? Então, em geral, Israel não tinha conseguido, mas o remanescente conseguiu. E como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Tá vendo aqui? Deus rejeitou. Então, como que esse texto estaria discordando do apóstolo Paulo quando ele fala que Deus não rejeitou? Aí ele fala assim, não, tá vendo aqui? Israel foi rejeitado. Não, mas ele diz que não foi rejeitado. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 29, que é a referência que Shaul Hachalia traz aqui. Isaías, capítulo 29, nos diz assim, versículo 9 em diante: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vedou a vossa cabeça, que são os videntes. Deus fechou os olhos, que são os profetas. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, eu não sei ler. Tá vendo aqui? Israel ficou cegado, Israel não consegue. Por isso que Paulo fala, aquele que buscou, né? Israel ficou cegado, lê para mim. E o outro fala, não sei ler, eu não posso ler porque está selado. Mas daí as pessoas, elas se atêm a essa parte ruim. Leia o capítulo 29 inteiro e você vai entender. E eu quero concluir esse primeiro bloco com as palavras de Isaías no capítulo 29, na sequência dos versículos, e ali no versículo 22 até o 24. É o mesmo texto, é só a sequência. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão. Jacó já não será envergonhado. Então, olha só, aquele que estava entorpecido, que estava dormente, que não tinha acesso
ao entendimento, porque Deus havia lhe vedado isso. Deus fala: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Não vai mais ficar com o rosto pálido, sem força. Mas, quando ele e seus filhos virem as obras das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Israel, o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito, o que vai acontecer com esses que erram de espírito, que eu acabei de mencionar ali? Que Paulo fala: os que erram de espírito virão a ter entendimento. E os murmuradores são de aceitar instrução. Isso vai acontecer com quem? Com os filhos de Israel. Quando? Quando da vinda do Mashiach. Eles vão ter um entendimento, aqueles que estavam cegados, Malachi, eles vão enxergar o Mashiach. Vão reconhecê-lo e vão passar a ter o entendimento. Que entendimento? O entendimento que lhes falta do Mashiach. E a partir daí, Deus vai abrir os olhos dos que erram de espírito, atualmente. E o interessante desse texto é que ele prova que muitas teorias das igrejas, por exemplo, quando Israel é rejeitado tal, eles pegam nem um versículo da profecia, mas não leem o final, né? Na maioria das profecias, Deus dá um puxão de orelha, dá a punição em Israel, mas no final ele sempre coloca uma palavra de consolação, que vai ter um período de consolação de Israel. E é o caso aqui de Isaías 29. Na verdade, Isaías 29 é como se fosse Romanos 11. Ele começa fala de Israel, fala do castigo de Israel, mas no final fala da redenção de Israel, que é o caso de Isaías 29, né? Então, a gente vai continuar falando desse assunto, mas eu espero que isso já tenha trazido para você o entendimento. Não se deixe entorpecer, não se deixe a sua visão ficar obscurecida, mas abra os teus olhos para entender que Israel é o povo de Deus, a nação sacerdotal, e que na vinda do Mashiach, aqueles que acham que Israel está perdido, na vinda do Mashiach, Deus vai ter misericórdia dos filhos de Israel, e eles vão reconhecer ao Mashiach e serão salvos. Tá? Isso é muito importante para todos vocês entenderem. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de Romanos capítulo 11. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar o like, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, eles também precisam ouvir da palavra de Deus. Já voltamos. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. Retomando então o texto de Romanos capítulo 11, a gente vai falar um pouco mais agora sobre o pecado de Israel e a inserção dos gentios dentro do povo de Deus.
A gente já viu no bloco anterior que os filhos de Israel, que tiveram os olhos entorpecidos, deixaram de enxergar, quando se falava para eles, lê para mim, e a pessoa falava, eu não sei ler, mas Deus teria misericórdia dos filhos de Israel. E agora a gente vai ver um pouco mais assim, será que Israel pecou voluntariamente? Será que não existia um propósito de Deus? O que Paulo tem a nos dizer a respeito disso? Vamos seguir lendo aí, Romanos capítulo 11, versículo 11 e 12 e o início do versículo 13. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, Malachi, é que eles tropeçaram para que caíssem de modo nenhum. Né? Mas o objetivo da transgressão, né, aos olhos de Deus, vamos dizer assim, né, a transgressão dos filhos de Israel deu a oportunidade de trazer salvação aos gentios. Isso, será que veio palavra do próprio apóstolo Paulo? Ou ele deriva isso aí de um pensamento que está na Torá? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Isso, lá na Torá, em Deuteronômio, no capítulo 32, na Parashá de Razino, né, que é o cântico de Moshe, um cântico profético para aqueles dias e também para os dias futuros. Né? Lá no capítulo 32, verso 21, diz o seguinte: a zelo me provocam aquilo que não é Deus, com os seus ídolos me provocam a ira. Portanto, eu vos provocarei a zelos com aquele que não é povo, com a louca nação o despertarei a ira. Então aqui Moshe ele profetiza que por Israel estar pecando no futuro, Deus vai provocar azelos com um povo que não era considerado como povo, com algumas nações que não eram consideradas como o povo de Israel. Né? É interessante que o texto aí fala, né, da idolatria, né, dos seus ídolos, e quando a gente leu o começo do capítulo 11, Paulo cita o quê? Elias e os profetas de Baal, a idolatria do povo de Israel, sendo ali mostrada na prática. Deus queria provocar nos filhos de Israel o zelo, os ciúmes. Por quê? E a gente vai ver depois na sequência do texto do Romanos 11, Paulo também falando, né, para os gentios, olha, o objetivo é tentar fazer com que os irmãos judeus tenham ciúmes. Ciúmes, como que o judeu vai ter ciúmes do gentil? Quando ele vê que o gentil está cumprindo o Torá melhor que ele. O judeu não se preocupa com o gentil que não cumpre nada de Torá. O judeu não está preocupado com o gentil que fala para ele que a lei foi abolida. Isso não me incomoda, mas me incomoda ver alguém brincando com o meu brinquedo, né? Como as crianças fazem. A criança tem lá um brinquedo que ele está abandonado por ela. Mas daí quando ele vê uma outra criança pegando aquele brinquedo dele, ele fala, não, esse brinquedo é meu. E o judeu, quando ele visse o gentil cumprindo o Torá, que na analogia que eu estou fazendo é o brinquedo dos judeus, ele ia ficar com ciúmes do gentil. E o judeu se incomoda. Se você olhar hoje, muitas comunidades evangélicas, por exemplo, os pastores estão usando talit. O judeu se incomoda com aquilo. Ele fala, não, isso aí você não pode usar. Isso aí é uma representação dos mandamentos de Deus, isso aí é sagrado. E ele se incomoda com o gentil tomando posse da fé judaica. Mas o objetivo desde o princípio era causar ciúmes. Por quê? Mas você só vai conseguir, o gentil só vai conseguir causar ciúmes quando ele estiver fazendo a coisa da maneira melhor do que o judeu. Né? E o profeta Isaías também fala a respeito disso, a gente vai ver outros textos, porque isso também tem o objetivo de salvar, como a gente já falou, como o Shaul Shalia fala, né, que o endurecimento veio em parte, a gente vai falar mais a respeito disso, para que os gentios pudessem ter acesso à salvação. E é interessante que quando, nas histórias bíblicas de Israel, quando tinha um remanescente grande que cumpria a vontade de Deus, que é o caso ali do Novo Testamento, porque na época ali tinha 144 mil judeus que criam, eram zelosos da lei, né? Esses 144 mil, por que Deus não tirou os saduceus, os fariseus do poder e colocou eles, que todos eram israelitas, né? Porque não era a vontade de Deus trazer salvamento para Israel naquele momento. Era
ter um remanescente de Israel salvo, mas também trazer luz aos gentios, né? E quando fala aqui que tropeçaram e não chegaram a cair, tropeçaram, quem que tropeçou? Os líderes, aqueles que eram responsáveis, os construtores, né? E não o povo de Israel em geral. E aí nós vemos lá em Isaías capítulo 49, um pouco do que o Eterno esperava do Mashiach. Isaías 49, versos 5 e 6. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, o meu Deus e a minha força. Verso 6. Sim, diz ele, pouco é seres meus servos para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Quando a gente vai para as palavras de Yeshua, por exemplo, no Novo Testamento, ele fala que tem ovelhas que não são desse aprisco, me convém agregá-las, né, num único só rebanho, num único povo. E depois que Yeshua morre e tem a sua ascensão, ele fala para os discípulos, começar a ir por Jerusalém, depois vai para Samaria, depois até os confins da terra, né? Então, quando a gente vê lá em Romanos capítulo 11, verso 11 e 12, fala que a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios. Israel no sentido da liderança. Quando os líderes rejeitaram ao Mashiach e Yeshua, uma grande parte dos líderes rejeitaram a Yeshua, isso trouxe uma porta para os gentios. E daí fala no final, se na transgressão dele veio na transgressão de Israel veio o Mashiach e trouxe salvação para todo mundo, quanto mais será na sua plenitude. Então no fim será a salvação muito maior, né? No fim dos tempos, como estava lá em Isaías 29, né? Que fala que eles seriam endurecidos, mas no final teria então salvação. A gente vê aí, então, o Rosh Malachi mencionou, né, de 144 mil, a gente entende até Malachi, na profecia, né, que os 144 mil, exclusivamente de judeus, 12 mil de cada tribo, como está escrito, a partir daí abriu-se um espaço para que os gentios pudessem se converter. E aí começou com Cornélio, o primeiro gentil convertido, e depois viria uma grande multidão de gentios. E esses gentios cumpririam também um propósito de gerar aqueles ciúmes no povo judeu. Mas de novo, repito, esses gentios, quais gentios? Aqueles gentios que abraçassem a aliança, como está lá em Isaías 56, né? Esses gentios que aprendessem a cumprir Torá e que pudessem mostrar aos judeus um cumprimento pleno daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a Torá. Isso é muito importante a gente entender e aceitar. Paulo fala aqui, né, nesse texto de Romanos 11, eu falo com vocês gentios. Significa que nas sinagogas ali em Roma, que Shaul Hachalia frequentava, havia espaço para que o gentil também pudesse acessar, né? O gentil entrava na sinagoga, frequentava a sinagoga, e Paulo falava para eles isso. Cuidado, não se ensoberbeça, você não pode achar que você é melhor do que os judeus. E isso mostra uma outra coisa. Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, será que ele deixou de ser judeu? Será que ele deixou de frequentar sinagogas? Será que ele deixou de ensinar nas sinagogas? Obviamente que não, né? A carta aos Romanos aí, ele estava falando dentro de uma comunidade judaica, né? Para dentro de uma comunidade judaica, aos gentios que frequentavam aquela comunidade. Mas se a gente for ler, por exemplo, Atos capítulo 19, Atos tem vários trechos ali que falam do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos frequentando a sinagoga. Mas no versículo 8º do capítulo 19 de Atos nos diz assim: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Shaul Hachalia, aos judeus, ele não precisava apresentar a Torá, certo? Porque os judeus já conheciam da Torá. Aos judeus, Paulo não precisava apresentar o Deus de Israel. Mas ele podia falar do reino, apresentando, introduzindo a figura do Mashiach. E é isso que ele fazia. E o texto deixa muito claro, né? Por 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga ali. A gente tende a ver Paulo falando, a igreja que está em tal lugar, a igreja... Não, mas Paulo frequentava as sinagogas. Em todos os lugares para onde ele viajava, né? Foram muitas as viagens do apóstolo Paulo,
em todos os lugares para onde ele viajava, ele procurava uma sinagoga, um lugar para rezar, né? Uhum. Que na verdade, quando Paulo fala igreja, né, iglésias, tem a ver com um lugar de reunião, um lugar de ajuntamento. Mesma coisa que Beit Knesset em hebraico, casa da reunião, casa do ajuntamento. Então, por isso que algumas vezes a tradução coloca muito igreja, 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 mas a maioria dos lugares que tinha as comunidades que Paulo frequentavam eram sinagogas, né? E aí o verso 13, né, fala o seguinte: dirige-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. A gente viu que o Rosh Moshe leu que 3 meses ele frequentou a sinagoga. Então, por mais que ele fosse voltado a ensinar os gentios, mas a cidade que ele ia visitar, que eram cidades que estavam na diáspora, ele visitava a sinagoga, e lá tinha os judeus e tinha os gentios que estavam se convertendo, ou já tinha os prosélitos também, né? E ele pregava então para aquela comunidade. Quando fala apóstolo dos gentios também, é que ele foi mais voltado para fora de Israel, né? Enquanto os outros apóstolos, os 12, ficaram mais ali dentro de Israel, Paulo é o homem das viagens, né? Ele fez várias viagens e por isso que ele se proclama apóstolo dos gentios. Mas em todo lugar que chegava, ele ia na sinagoga. E 3 meses, não é pouco tempo não, 3 meses ele frequentou a sinagoga ali, né? Já que o Malachi mencionou aí os prosélitos, né, os gentios, os prosélitos, aqueles que se achegavam à fé judaica, existe uma prece na Amidá, na oração silenciosa que a gente faz na sinagoga diariamente, rotineiramente, a 13ª bênção al-Hatzadikim, diz assim: sobre os justos e sobre os piedosos, sobre os anciãos dos remanescentes do teu povo. Olha que ainda fala dos remanescentes, de tudo aquilo que a gente vem falando, né? Dos remanescentes do teu povo e sobre o restante de seus sábios, sobre os prosélitos verdadeiros e sobre nós desperta a tua misericórdia, ó eterno nosso Deus. Concede boa recompensa a todos que verdadeiramente confiam em teu nome. Faz-nos compartilhar com eles e que não sejamos nunca humilhados. Então, se você for ver, Isaías 29 fala que Jacó não seja humilhado, né? Aí, que não sejam nunca humilhados, pois em ti confiamos e na tua magna misericórdia apoiamos-nos verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que és o amparo e a segurança dos justos. Veja, essa bênção da Amidá inclui o remanescente de Israel, e inclui aqui os prosélitos. Mas quem são os prosélitos que a oração fala? Os prosélitos verdadeiros. O que é um prosélito verdadeiro? É aquele que vem para a fé judaica, é aquele que vem para a Torá, que abraça a aliança, como diz Isaías, que abraça os concertos de Deus, que abraça o povo de Israel e que cumpre Torá. Esse é um prosélito genuíno, verdadeiro, ele não está ali para competir, ainda que o fato dele cumprir faça com que os irmãos judeus sintam um ciúme dele. Por quê? Porque esse prosélito aí, quem ele acha que é, ele está cumprindo Torá melhor que eu. Isso vai fazer com que gere o ciúme no judeu e ele queira cumprir Torá de novo. Ele queira voltar ao caminho da Torá. Será que você, na sua vida, está causando esse impacto, esses ciúmes? Eu não quero causar ciúme em ninguém. Não. Queira causar ciúmes. Queira cumprir Torá de uma forma tão genuína, tão perfeita, tão completa, que os filhos possam ser tidos como melhores. Como diz o profeta, eu vos darei um nome melhor que o de filhos e filhas. Como alguém pode ter um nome melhor que o de filhos e filhas? Sendo mais obediente, sendo mais achegado, sendo mais zeloso da palavra de Deus. Isso vai fazer despertar os ciúmes. Mas lembre-se, Al-Hatzadikim, a 13ª das 19 bênçãos da Amidá. A 13ª fala sobre os remanescentes do teu povo de Israel, sobre o restante de seus sábios, quer dizer, o restante de sábios do povo de Israel, e sobre os prosélitos verdadeiros. Você pode ser um prosélito dentro do povo de Israel, sim, mas seja um prosélito verdadeiro, genuíno, que está ali sedento por cumprir a Torá, sedento pelo privilégio de entender que aqueles ramos foram cortados e deram a ti a oportunidade de poder cumprir, ser enxertado no ramo correto, na oliveira verdadeira, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um filho biológico, de um filho adotado, né? Se o filho biológico vê
que aquele filho adotado está obedecendo ao pai, cumprindo a vontade, e claro que isso vai causar um ciúme, né? E o pai vai começar a recompensar aquele filho adotado porque ele está cumprindo a vontade do pai. Logo, o filho biológico vai ter duas atitudes. Ou se aprofunda na iniquidade, ou volta o caminho. Opa, vou tentar agradar meu pai obedecendo a vontade dele também. Então o objetivo nosso é esse, que através do nosso cumprimento isso seja feito. Nós vemos Yeshua que fala que a nossa luz não deve ser coberta. Então a nossa luz deve ser mostrada. A luz de quando a gente faz a vontade de Deus, a gente cumpre a Torá. E o gentil que se converte, o prosélito verdadeiro que fala me dá, ele deve cumprir a Torá igual a um judeu ou melhor. Melhor em qual sentido? Com mais alegria, com mais satisfação, como a gente vê ali no início da comunidade de Yeshua. Eles cumpriam a Torá em geral, mas também eram fervorosos na oração, frequentavam o templo diariamente. Perseveravam unânimes no templo, né, na oração. Na oração, na distribuição de tzedakah para os pobres. Então eles eram unidos. Nós também temos que ser assim, como uma comunidade que guarda a Torá, crê em Yeshua, e nós temos que ser exemplos do nosso Mashiach, ser imitador de Mashiach de forma verdadeira, né? Para que no dia não chegue lá e Yeshua fala, não vos conheço, porque vós não praticais a vontade do meu Pai, né? Praticais a iniquidade, né? Praticais o que é contra a lei, né? Então é muito interessante, o verso 14 e o 15 fala nesse sentido, né? Para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? Então aqui no verso 14 ele fala que ele faz isso, tenta ensinar, tenta cumprir bem. Ensinando aos gentios, aos gentios, né? Eu sou apóstolo dos gentios, eu vou ensinar vocês. Para quê? Eu ensinando vocês, talvez isso possa gerar ciúme no meu povo. Eu vou ensinar você... Não porque você é melhor, porque você é merecedor, não. Eu vou ensinar você, porque primeiro, Deus deu a chance a você, através do endurecimento, do obscurecimento de parte do povo de Israel, mas Deus deu, através da sua conversão, a oportunidade de eles serem emulados aos ciúmes, de eles serem incitados aos ciúmes. Então eu prego para você, com o objetivo de te salvar, mas também com o objetivo de fazer com que isso gere ciúmes nos meus irmãos judeus. Né? Gerar ciúme é uma coisa, gerar inveja é outra. Né? Então eles tinham ciúmes. Ciúmes isso é meu, a Torá é minha. Inveja não, é querer o que pertence ao outro. Não, a Torá pertence ao povo de Israel, como já falamos sobre isso na carta aos Romanos, pertence-lhes as alianças, então pertence a eles. Pertence ao povo de Israel. Você, gentil que está se achegando, você vai ter o privilégio da salvação pela graça de Deus, através do Mashiach, mas a sua salvação tem que fazer gerar ciúmes naqueles que são os detentores da Torá. E ao povo de Israel pertence a Torá. E daí no verso 15, né, a pessoa pode dizer, veja, eles foram rejeitados, né? Foi rejeitado, trouxe reconciliação ao mundo. Mas daí o que fala a continuação do verso? E o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos. Opa! Então essa ideia de que Israel foi rejeitado para sempre, foi rejeitado de forma definitiva, não existe no conceito de Paulo, porque fala, e o seu restabelecimento. Então Paulo acreditava veementemente que Israel seria restaurado. E ele fala, senão vida dentre os mortos, nós entendemos que quando o Mashiach retornar, surgir nas nuvens e vir para salvar Israel, também será o momento da ressurreição dos mortos, dos justos, né? E é interessante que entra em o que Paulo está falando, né? E lembrando que esses rejeitados não é o povo em geral, novamente repetindo, é os que tropeçaram. Quem que tropeçou? Os líderes, os cabeças, né? Os construtores, e não o povo em geral, né? Tropeçaram, mas não caíram, né? Tropeçaram para que caíssem? Não, de modo nenhum. Eles tropeçaram. Às vezes a gente tropeça, mas a gente não cai. Né? Então, essa pessoa. E daí, se a gente continuar lendo, né? Nós vamos continuar lendo aí o capítulo 11 de Romanos, fala assim, né? Se foram rejeitados, né? No versículo 15 que o Malachi leu, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão.
Se, porém, alguns dos ramos... Então, aqui Paulo complementa o que ele falava no verso 15. Se o fato de terem sido eles rejeitados, todo Israel rejeitado? Não. No versículo 17 ele diz: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles... Olha só, foi enxertado no meio deles. Né? Aqueles gentios que Paulo falava aqui em Romanos frequentavam a comunidade judaica. Você foi enxertado no meio deles. Se você diz que Israel foi rejeitado, você foi enxertado aonde? Em Roma? Você não está sendo enxertado em coisa nenhuma. Se Deus rejeitou a Israel, então Deus rejeitou o quê? A oliveira. Daí você foi enxertado aonde? Em que oliveira, se a oliveira foi rejeitada? Né? Se foi cortada a oliveira inteira. Não, alguns ramos da oliveira foram cortados para que você pudesse ser enxertado, você gentio pudesse ser enxertado. Por isso, as sinagogas se encheram de gentios depois da conversão de Cornélio, né? Dando início à grande multidão, como diz Apocalipse. E essa grande multidão de gentios devia preservar a humildade, sabendo que a sua conversão tinha como um dos propósitos gerar o ciúme no judeu natural, vamos dizer assim, no judeu que não estava cumprindo a Torá porque ele estava cegado, porque ele pedia para alguém ler, mas as pessoas não sabiam ler. Lê isso para mim, eu não posso porque eu não sei ler. Então, essa é a visão. Esse é o ensinamento que Shaul HaShaliach está trazendo aqui a nós, aos gentios que se achegam, os prosélitos verdadeiros dentro do povo de Israel. E ali no verso 16 e 17, né, fala que se a primícia é santa, também todo o resto será santo, né? E aí fala da questão de seiva, né? Sendo oliveira brava, representando o gentil, ele é enxertado. E aí fala, e tornar-se participante da raiz e da seiva da oliveira. Então você se torna participante do que é Israel. E aí verso 18, para complementar o raciocínio: não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então nós temos que entender que quando eu, por exemplo, era gentil e venho fazer parte da oliveira que é Israel, eu não posso continuar querendo ter a seiva da oliveira brava. Eu tenho que adquirir a seiva da oliveira natural, daquela oliveira original, a primícia das massas. E daí um texto que eu quero ler, que era para nós ler no começo, mas vamos ler agora, Romanos 9, 4 e verso 5, fala o seguinte: são israelitas, pertence-lhes, presente, tá? Não passado, pertence-lhes a adoração, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são o patriarca, deles também descende o Mashiach, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Então, a oliveira é Israel. O que a nossa seiva deve mostrar? O que nossos frutos devem mostrar? A nossa seiva tem que vir da onde? De Israel, dos israelitas. E daí o nosso culto, a nossa legislação, a nossa interpretação da lei deve ser sempre baseada, a promessa, o culto, as músicas, a cultura deve ser baseada no quê? Na oliveira. Quem que é a oliveira? Israel. É interessante esse versículo 17, né? Muito relevante para você, gentil, que busca a conversão. Te tornaste participante da raiz. A raiz é lá da origem, né? Lá da origem. A raiz, o que é a raiz? A fé de Abraão, a prática da Torá, a guarda dos mandamentos. Gênesis capítulo 26, 5, né? Fala que Abraão cumpriu a Torá, cumpriu os preceitos de Deus. Então, essa raiz, esse culto judaico, essa origem na fé judaica, você tem que se tornar participante da raiz, porque daí sim você vai produzir dentro de você, enxertado, a seiva, permitir que a seiva da oliveira possa penetrar na sua vida, possa te guiar na sua vida. As pessoas que rejeitam Israel, como é que pode ser participante da seiva se você diz que a seiva está morta, que a oliveira está morta, que a oliveira foi rejeitada? De que seiva você é participante se não da seiva da oliveira? Né? Então, faça essa reflexão na sua vida, entenda a importância disso. E não te glories contra os ramos, não se exalte. Né? Não é nem uma questão de dizer que Israel foi rejeitado,
mas bater no peito e achar que eu não preciso dos rabinos, eu sou melhor que eles. Eles foram rejeitados. Eu vou ensinar, pensa bem, Malachi, eu vou ensinar judaísmo, pega aí livros judaicos, eu vou ensinar livros de rabinos que não creem no Mashiach. Ora, mas esses são a raiz que vão fazer gerar em você a seiva, mesmo eles não conseguindo eventualmente enxergar o Mashiach, que Deus, por misericórdia, permitiu a mim e a você enxergarmos. Não seja arrogante. Não seja arrogante contra o conhecimento rabínico. Paulo foi instruído, voltando lá no primeiro bloco, né, aos pés de Gamaliel. Yeshua, com 12 anos, ele não batia no peito, eu sou o Mashiach, eu sei tudo aqui, não. Ele se assentava aos pés dos sábios da Torá. Mesmo aqueles sábios não o reconhecendo, né? Esse aqui vai ser o Mashiach, esse aqui é o Mashiach. Não, ele se assentava aos pés dos sábios para ouvi-los falar. E Shaul HaShaliach e todos os demais, se você não é capaz de aprender, o Talmud fala disso, a gente tem que ser capaz de aprender com todos os sábios e todos os mestres do povo de Israel. A gente precisa ter essa humildade. E uma pessoa que acha que sabe tudo, ele está no caminho contrário de ser participante da raiz. Você tem que ir na raiz, no conhecimento judaico. Você pode ter muito conhecimento da fé cristã, de que pastores falam isso ou aquilo, mas você tem que ir na raiz. Esses a quem Shaul HaShaliach mandou a carta aos romanos, eles frequentavam a comunidade judaica em Roma. Eles não frequentavam a comunidade romana em Israel, mas uma comunidade judaica em Roma, o que é mais difícil ainda, né? E o interessante também que Israel, os líderes, eles erram, os rabinos erram na questão do Mashiach. A pedra de tropeço seria o Mashiach. Se bem que em Romanos 9 ainda fala que o Mashiach pertence a eles, né? Então os conceitos que envolvem Mashiach, se forem interpretados de forma correta, pertencem a eles. Só que quando fala ali o culto, a legislação, na época de Yeshua, já boa parte da liturgia rabínica já existia. Então a oração da Midá, a oração do Shema, as bênçãos anterior e posterior ao Shema. Então muitas coisas que estão no nosso Sidur já existiam na época de Yeshua. Quando a gente vê que Yeshua chegou, leu a Torá na sinagoga, depois leu os profetas, que a gente tem costume de ler a Parashá, a Haftará. Então, uma boa parte da nossa liturgia que tem hoje já era existente na época de Yeshua. E Paulo fala que o nosso culto, a nossa legislação deve ser baseado nessa liturgia. Então, nós temos que tomar muito cuidado hoje quando eu começo a inventar uma nova seiva, né? Eu tenho que pegar a seiva que vem de Israel e tomar cuidado para que não se glorie contra os ramos naturais, né? Os ramos são naturais. Deus deu essa prerrogativa do conhecimento, do culto a eles. Então tem que tomar muito cuidado para que a gente não se glorie e nós não devemos sustentar a árvore que deve nos sustentar, né? Quando a gente fala, né, do culto judaico, tá, mas Jesus não ensinou isso. Ensinou sim. Quando ele ensina, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né, se na tua Bíblia tiver o subtítulo, está escrito a oração dominical, né? Não é dominical, né? Não tem nada a ver com domingo. Mas quando Yeshua fala, é porque os discípulos perguntaram, ensina-nos a orar, e ele fala, vocês devem orar assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, não o vosso nome, mas o teu nome, venha o teu reino. E daí, ele fala de uma série de coisas ali naquela oração. Se você pegar a Amidá, ela segue o mesmo padrão da oração do Pai Nosso. Se você for ler, a Amidá ela tem 3 orações introdutórias, depois tem os pedidos e tem as preces de despedidas. E Yeshua fala exatamente disso na oração do Pai Nosso. Ele faz uma introdução apresentando Deus como o nosso Pai que está no céu, exaltando, santificando, e depois faz os pedidos e depois faz a despedida. A oração da Amidá, ela é basicamente a mesma oração do Pai Nosso, só que, vamos dizer assim, estendida, ampliada. É preciso ter conhecimento da fé judaica. Se você quer realmente servir a Deus, se você quer realmente cumprir com a palavra de Deus, se você quer realmente aprender do Mashiach, entenda que você precisa buscar na raiz para que a seiva verdadeira, a seiva genuína do povo de Israel possa fluir nas tuas veias, tá bom? Nós vamos fazer mais um intervalo
E a gente já volta aí para falarmos um pouco mais sobre Romanos capítulo 11, trazendo então a conclusão do estudo de hoje. Retomando então o nosso estudo de Romanos 11, eu quero mais uma vez falar para você, né? Não deixe de dar o seu joinha, de compartilhar, porque eu sempre digo, há pessoas na sua rede de amigos que precisam ouvir da Torá, precisam ouvir da palavra de Deus. E essas pessoas só você conhece. Eu não conheço, o Rosh Malahi não conhece, mas você conhece. E quando você compartilha nas redes sociais, compartilha com pessoas que você ama, talvez essas pessoas possam também ser inspiradas pelas palavras bíblicas. Não por mim, não pelo Malachi, nós somos apenas homens, mas as palavras bíblicas e a inspiração divina pode trazer a salvação à vida dos seus familiares e amigos. Então compartilhe com eles da Torá. Vamos voltar lá para o texto de Romanos capítulo 11, falando da humildade, da necessidade dos gentios reconhecerem o povo de Israel. A gente parou no capítulo 11, versículo 19, né? Então vamos ler aí a partir do 19 até o 25. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Aqui Shaul Hachalia faz um alerta ao gentio, né? Que Deus iria cobrar, mas que Deus tem agido com bondade conosco. Deus age com bondade quando você consegue encontrar a verdade bíblica, quando você consegue encontrar o Mashiach. Deus tem agido com imensa bondade e misericórdia sobre você. Não te ensoberbeça, porque você também pode ser cortado. Né? Muitas vezes as pessoas, elas se veem assim, né? Ah, fulano antes servia a Deus, agora abandonou tudo, né? Por quê? Porque deixou de contar com a bondade de Deus.
muitas vezes por arrogância do próprio homem achar que sabia demais. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles, os filhos de Israel, a oliveira, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Não é pelo fato de que alguém foi cortado que ele está abandonado e que não presta mais. Ele pode ser enxertado de novo. E ele, ramo natural, vai ser enxertado com muito mais facilidade do que uma oliveira não verdadeira, né? Pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até esse final aqui, verso 25, esse em parte, muito interessante, né? Porque em parte é Israel, não é todo o povo de Israel que rejeitou. Paulo deixa isso muito claro, né? Em parte vem o endurecimento para que entre a plenitude dos gentios. Então, uma grande parte da liderança judaica não vai crer em Yeshua, está profetizado isso. Até que entre o tempo dos gentios, né? Até que termine o tempo dos gentios. E ali na parte de cima, nós vemos que, por exemplo, o gentio, para ele fazer parte do povo, ele tem que tirar aquela seiva de oliveira brava dele, né? Isso demora, então ele tem um processo de conversão para fazer. Então, para ele ser enxertado na oliveira natural, é muito dificultoso. Ele vai meio que secar, né? Aquele ramo precisa secar totalmente daquela seiva que ele tinha para dar acesso a uma nova seiva. Então, isso é difícil, é complicado para esse ramo passar por essa adaptação à nova árvore. Agora, aquele ramo natural que foi cortado, ele está ali do lado, né? Então, o judeu que é praticante da Torá, se ele entender que Yeshua é o Mashiach, para ele é fácil, porque ele já está fazendo o resto. Está fazendo o resto que torna, o pessoal fala mamão com açúcar, né? É bem facinho para o povo, para Deus enxertar de volta um judeu que passa a crer em Yeshua, porque é um véu que foi colocado em relação ao Mashiach, a pedra de tropeço, é a questão do Mashiach. Se um judeu passa a crer em Yeshua, está praticamente feita a conversão dele, a conversão para o Mashiach, né? Porque o povo ele já faz parte, fazer parte agora do Mashiach, né? Então para ele é fácil, já tem a seiva nele, né? Agora só falta religar, e a essa religação nós entendemos que é feito através do Mashiach. E então, quando que vai se concretizar aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 29, aquilo que diz em vários textos do Tanakh, e aquilo que diz no próprio texto do Novo Testamento, da Brit Hadashah, sobre a bênção voltando aos filhos de Israel, ou a eleição, vamos dizer assim, voltando plenamente aos filhos de Israel. Na sequência do texto, Shaul Hashaliah fala disso. Romanos capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Quando ele fala assim todo Israel, ele inclui os prosélitos verdadeiros. Né? Todo Israel será salvo. Quando? Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Olha só, Yeshua já tinha vindo ou não tinha vindo naquele tempo? Já tinha vindo, né? Mas na volta do Mashiach, quando o Mashiach vier para instaurar o seu governo, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Quando que isso vai se concretizar, que os filhos de Israel serão salvos? Na vinda do Mashiach. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando Deus vai tirar os pecados daqueles descendentes de Israel na vinda do Mashiach. Esse é o cumprimento profético. A gente não pode simplesmente acreditar que eu vou pregar e vou salvar os judeus. Não, a sua pregação é através do cumprimento da Torá, através do anunciar o Mashiach ben Davi, como a gente canta, Eliah Hanavi, Eliah Hatishbi, Elias o profeta, Elias o tesbita, Bemerherá, vem e anuncia o Mashiach ben Davi. O povo de Israel está sedento, ainda não consegue enxergar, porque eles não conseguem ler, mas está sedento do Mashiach. Virá de Sião o libertador, quando o Mashiach descer com seus pés sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Aí sim, os filhos de Israel reconhecerão
e todo Israel será salvo. Não apenas o remanescente, mas aqueles que estiverem vivos, todos eles serão salvos. Isso não vai acontecer com os gentios, né? Mas todo o Israel será salvo. Por quê? Porque eles vão olhar e vão reconhecer o Mashiach. Olha, a gente não conseguia te ler, a gente não conseguia te ver, a gente não conseguia porque nossos olhos estavam embaçados. Mas agora a gente vê claramente, tu és o Mashiach. Assim disseram os discípulos de Yeshua. Tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Então a gente precisa olhar e saber que o gentil tem a chance, né? Até que se complete o tempo dos gentios. Hoje a gente pode dizer, o tempo dos gentios está passando. Já existe uma grande multidão de gentios que se converteram à fé judaica. O que impede o Mashiach de vir? Cabe a você essa reflexão aí. Você gentil, né? Quanto tempo você ainda acha que falta para que Mashiach venha? Se o Mashiach vier e você não tiver se convertido, não tem salvação garantida para você. Mas todo Israel, todo judeu, vai olhar para ele, vai reconhecê-lo e será salvo. E num outro aspecto também, né? Se você é um gentil que é para ser salvo, mas você está se enrolando para fazer a sua conversão, pode ser aí sim que está atrasando a vinda do Mashiach, né? Porque um dos pré-requisitos para a vinda do Mashiach é entrar à plenitude dos gentios, né? E aí fala lá, quando acontecer isso, vai ser ressurreição entre os mortos, no verso 15, né? Então nós estamos esperando terminar o tempo dos gentios, e aí todo Israel será salvo, né? Tem uma Mishnah, no capítulo, acho que 10º, de Sanhedrin, que vai falar que todo Israel é salvo, né? No sentido de que é presente, né? Como se nenhum judeu se perdesse. Mas a gente sabe que quando o profeta fala que todo Israel será salvo, ele está falando ali da volta do Mashiach, da manifestação do Mashiach. Mas o judeu que sobreviver à angústia de Jacó, que nós estamos para passar daqui a um tempo, o judeu que sobreviver a isso, e quando o Mashiach voltar, todos eles serão salvos, mas tem que terminar o tempo dos gentios. E aí nós cremos que com a restauração do Estado de Israel, com a volta dos judeus da diáspora para Israel, esse tempo está terminando. Então você que sente no seu coração o desejo de se converter, de cumprir a Torá, saiba que você pode ter pouco tempo. Então você tem que pensar, como fala o ditado judaico, você tem que pensar como se hoje fosse o último dia da tua vida. Faça chuvar hoje, porque você não sabe amanhã, a gente não tem controle da nossa vida, né? O que vai acontecer, eu não sei se daqui uma hora eu estou vivo, a gente não sabe, né? Então, a techuvá é para ontem, né? Então, se você tem o desejo de se converter, não fique esperando, né? Igual Yeshua fala, não fique esperando o pai, não fique esperando a mãe, não fique esperando a esposa, o esposo, os filhos. Não, a conversão é vá por ti, como Deus fala a Abraão, né? Vá por ti. É isso, né? E daí, como que a gente vê os judeus que não creem no Mashiach hoje? Paulo também fala disso. Quanto ao Evangelho, versículo 28, são eles inimigos por vossa causa, por culpa sua, por sua causa. Eles se tornam inimigos. Porque você quer enfiar um Mashiach goela abaixo. Porque você quer falar e eles ainda não estão preparados para ouvir, e aí se tornam inimigos, porque eles ficam com ciúmes de você que está cumprindo o Torá melhor que eles. Então tudo isso torna-os inimigos de você. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes, veja só, Shaul Hachalia, ele aponta para você, gentil que se converte, né? Ele fala, outrora vocês eram desobedientes, vocês eram contra a vontade de Deus. Ou se outrora era desobediente, significa que agora você é obediente, agora você está cumprindo o Torá, né? Porque se você é contra a Torá, você continua desobediente. Outrora éreis desobedientes, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, ou graças à desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, para que eles também possam alcançar a mesma misericórdia que você está tendo hoje. Não é para você orar a Deus para destruir os judeus, mas para orar a Deus para que Deus tenha misericórdia daqueles judeus hoje que não conseguem ver o Mashiach,
ore por eles, seja fervoroso na oração por eles. Isso é o que o prosélito verdadeiro faz. Agradeça a Deus pelos rabinos que existem, que nos mostram um caminho da Torá, um caminho de obediência aos mandamentos, através do Talmud, através da Mishnah, através da Gemara, através do Shulchan Aruch, através da infinidade de livros rabínicos. Ore por eles, agradeça a Deus por eles, pelo conhecimento que vem através desses grandes rabinos. E ore para que Deus tenha misericórdia do povo judeu, para que eles possam fazer aquilo que lhes falta, enxergar o Mashiach ben Davi. Mas eles só vão enxergar o Mashiach na sua vida se você estiver cumprindo o Torá. Se você estiver na desobediência, eles não vão enxergar o Mashiach. Interessante ali, eu não sei, no verso 28, acho que se pulou a metade dele ali, quando fala, quanto porém a eleição, amados, por causa dos patriarcas. Então a eleição deles continua existindo, mesmo eles sendo considerados como inimigos ali na parte de cima, né? Do verso 28. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então a promessa que Deus fez aos patriarcas, que a descendência deles seria abençoada e que eles seriam um povo de Deus, é irrevogável. Mas teve um período que Deus deu de endurecimento para eles, para ter misericórdia para com os gentios, e que depois que passasse a misericórdia para os gentios, haveria novamente misericórdia para com eles. No verso 31, né, que fala, ó, assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia, futuro. Então a nação de Israel, como fala no verso 28, todo Israel será salvo. Então terá um momento que todo o povo de Israel será salvo, sim, então eles não foram descartados de forma definitiva, né? Aí a gente vai para o final do capítulo de hoje, né? Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. É muito interessante quando você observa que fala, Deus teve misericórdia de mim, hoje eu consigo. Mas você não quer que Deus tenha misericórdia do judeu? Né? Você não quer que Deus tenha misericórdia daquele rabino que não reconhece Yeshua como Mashiach? Ele está cego, ele está entorpecido, ele está... Né? Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus quer ter misericórdia de mim, do Malachi, de você que está assistindo, do judeu religioso, do judeu não religioso. Você não pode chegar no Kotel, no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, e olhar aquele judeu de sobretudo, de chapéu. Esse aí está rejeitado por Deus. Mas você pode chegar nele, orar por ele, dar um abraço nele, pedir que Deus possa abrir os olhos dele como ele abriu os seus. Isso é cumprir Torá, isso é Ahavat Chesed, ter bondade por aqueles que são os detentores da lei, das alianças. E esse versículo aí que o Malachi mencionou, o versículo 28, que eu tinha pulado a parte, quanto porém a eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Eles são amados. Não adianta você falar, não, Deus rejeitou Israel. Quanto à eleição, os filhos de Israel são amados. Entenda isso, eles são amados. Você pode achar injusto. É injusto, eles não conhecem a Yeshua, daí é fácil você crer em Jesus, né? É fácil você crer em Jesus quando ele está vindo. Aí qualquer um crê. Aí as pessoas acham que isso é injusto. Aí o final do capítulo fala exatamente disso. A gente não tem que questionar a Deus, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Vamos ler os últimos, daí do 33 até o 36, para entender isso, gente. Toda a profecia está aqui em Romanos capítulo 11. O futuro de Israel, a rejeição de Israel não é final, ainda que não seja a rejeição completa de Israel. Em parte, né? Em partes, saiba disso. A sua colocação não é definitiva, você, gentil que se converteu, não está 100% salvo, porque Deus pode retirar você, Deus pode quebrar você, assim como Deus quebrou os ramos naturais, porque um gesto de arrogância pode fazer com que você caia diante de Deus. O verso 22, né? Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, né? Então isso é importante, gente. Isso é fundamental para você, gentil, que está se convertendo, ou para você que já se converteu. Tenha humildade. Reconheça. Eu acho que é injusto Deus salvar os judeus.
quem somos nós para achar alguma coisa, né? Quem somos nós para achar alguma coisa sobre Deus? Aí Shaul Hachalia, no versículo 33, fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus fala isso para Jó. Né? Quando Jó tem uma postura de arrogância, Deus fala: onde você estava quando eu criei o mundo? Quem é você para achar que Deus rejeitou o judeu e que o judeu tem mais é que morrer, ser destruído mesmo? A gente tem que ter humildade. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que a nossa vida seja uma vida de glorificar a Deus, de santificar o nome do Eterno, porque isso vai fazer com que nós mantenhamos uma atitude humilde de saber que nós fomos salvos, alcançamos a salvação, graças à bondade e à misericórdia de Deus. Né? E daí é interessante que, quando fala ali também da justiça de Deus, né? O gentio tem um período de tempo para poder se converter a Deus, né? Isso foi dado graças ao endurecimento que houve em Israel, porque Deus bem poderia ter tirado aquele sacerdócio corrupto da época, pegado os 144 mil e começado o reino de Israel. Aí pronto, todos os gentios não teriam a oportunidade. Então, quando você pensa, o judeu teve, quando Yeshua voltar, todo judeu que estiver vivo vai ser salvo, né? É injusto isso, mas muito ao contrário também, né? Você teve essa oportunidade. Então, a gente tem que pensar muito quando a gente vai falar as coisas contra o Eterno, né? Ou pensando que Deus é injusto. Aí, no próprio livro de Romanos, capítulo 9, versos 14 e 18, fala o seguinte: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove e tem misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove e tem compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz ao Faraó: por isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, o endurecimento em Israel, a parte dos líderes, veio porque eles estavam rejeitando a Mashiach e, de certo modo, também estavam na idolatria do seu próprio ego, né, de manter os seus cargos no poder, de ser considerado como deuses, né, ali para com o povo. Mas não quer dizer que Deus tenha rejeitado o povo de Israel, que Deus não usa de misericórdia para o povo de Israel, e Deus pensou no gentil: pouco eres ser meu servo para somente salvar a Jacó, a Israel, mas também para ser luz aos gentios, né? Para que, como Paulo falou no verso 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos, ou seja, para com os judeus e para com os gentios. E a gente vê o antissemitismo, o pensamento contra Israel na postura das pessoas. Um tempo atrás a gente estava em Jerusalém, eu e o Rosh Malahi, a gente gravou vários vídeos lá, e um dos vídeos que a gente gravou, que eu gravei lá, foi sobre quem matou Jesus. Será que os judeus mataram Jesus? Tem certeza? Era esse o tema. Será que os judeus mataram Jesus? Você tem certeza? E eu recebo vários comentários no vídeo falando: não, os judeus queriam matar Jesus sim. Não, a pergunta não era: os judeus mataram Jesus? Era. Então você pode dizer: não, os judeus de fato não mataram. Mas as pessoas tentam forçar a barra para provar que os judeus mataram Jesus. A Bíblia é bem clara para dizer que os judeus não mataram. Quem matou foram os gentios. Ele foi entregue aos gentios. Ah, mas pela vontade dos judeus. Não pela vontade dos judeus. Veja, João capítulo 11, versículo 47, e diz assim: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sanhedrin, o Sinédrio, e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Quem é esse todos que creriam nele? Será que eram os gentios ou eram os judeus? É o povo de Israel. Será que esses sacerdotes aqui, que a gente falou ao longo do programa, que foram quebrados, né? Será que esses sacerdotes estavam preocupados com os gentios? Não, eles estavam preocupados com os judeus, com o povo de Israel. Logo todos crerão nele, todos do povo de Israel.
Entenda, quando a gente fala contra os judeus, quando você age numa postura antissemita, você está atraindo maldição sobre si. A Torá ela é muito clara, desde quando Deus chamou o patriarca Abraão, Deus fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abraão, o patriarca, através da raiz da oliveira. Né? Então, isso é fundamental para você, gentil, que inicia um processo de conversão. E mesmo você que não gosta dos judeus, tenha consciência de que aquele que amaldiçoa, que fala contra os judeus, porque os judeus rejeitaram Jesus, foi graças a esses que rejeitaram o Mashiach que Deus permitiu que a salvação chegasse até você. Portanto, tenha humildade, não se ensoberbeça, porque isso só vai te trazer males. Tá bom? E algo interessante que já que o Moshe mencionou a questão da morte de Yeshua, né? Em Atos capítulo 4, verso 27, João e Pedro, qual que é a visão deles da morte de Yeshua, né? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Yeshua, o qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios, ou seja, principalmente os romanos, né? E gente de Israel. Então, na visão de Pedro e João, os principais responsáveis foram os dois líderes, Herodes e Pôncio Pilatos, gentios, e daí por último eles colocaram gente de Israel. Gente de Israel, mas não era todo o povo de Israel. Não era todo o povo de Israel, né? Ou é algumas pessoas, gente de Israel, ou é todo o povo. Se é todo o povo, por que João 11 fala, se a gente não fizer alguma coisa, todos crerão nele? Né? Então a Bíblia não pode ser incoerente. Incoerentes são as pessoas. Que Deus dê a nós sempre o discernimento para seguirmos no caminho. E quem sabe, através do seu desejo de cumprir a Torá, através do seu anseio por cumprir cada vez mais e melhor a Torá, os judeus que hoje não creem no Mashiach possam ver o seu exemplo e a sua luz, e a partir daí passarem a crer no Mashiach. Já pensou que grande mérito o seu de ver que os judeus estão aceitando o Mashiach por causa do seu anseio pela Torá, por causa da sua vontade, por causa da sua voluptuosidade em cumprir a Torá com todo o seu coração, com toda a kavaná, com toda a devoção. Que mérito grande você vai ter. Mas pelo contrário, aqueles que rejeitam os judeus, que dizem que os judeus mataram Jesus, que dizem que os judeus não merecem a salvação, esses atraem sobre si a maldição. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa trazer o discernimento a todos vocês. Se você gosta do nosso canal, aprecia os vídeos da Sinagoga Havat Hesed e deseja contribuir com a nossa sinagoga, abaixo no vídeo tem a descrição com o número das contas, com a chave Pix, que você pode contribuir, o dinheiro cai direto na conta, e esse dinheiro ajuda a manter o trabalho da sinagoga, através dos vídeos, através da compra de equipamentos, através de vinho para Kiddush, através da santificação, através das viagens, do atendimento que a gente dedica a todos aqueles que nos buscam, em busca de uma luz. Que Deus faça com que a nossa luz possa brilhar cada vez mais através do Mashiach e sempre com humildade na presença dele. Aproveitando aqueles que estão assistindo pela primeira vez as aulas de Romanos, tem mais aulas, né? Na playlist ali tem vários temas. Nós estamos terminando o capítulo 11 de Romanos, mas nós temos estudo desde o capítulo 1. Então, vários temas ali relevantes sobre circuncisão, sobre a questão de judeu e gentil que não tiveram acesso à Torá, qual é a sua situação no juízo final, estudo sobre se Israel foi rejeitado ou não. Então, vários temas. Se você tem dúvida, eu tenho dúvida em Romanos capítulo 6, vai lá e confere os vídeos que tem sobre Romanos 6. Aí eu tenho dúvida em Romanos 4, Romanos 1. De Romanos 1 até o capítulo 11, concluindo hoje, você pode aí conferir nos vídeos anteriores, tá? Não deixe. E aquele que assistiu faz um tempo, também reassista, porque você às vezes pode ficar com dúvida em coisas que você já viu, e sempre nós somos comparados com o animal kosher, né? O animal kosher sempre está remoendo aquilo que ele come. Então o alimento espiritual você deve estar repetindo ele, né? Como fala na Torá, Vishnatan, e vós ensinarei a vossos filhos, ou também repetireis a palavra no hebraico. Então nós temos que estar constantemente revendo os estudos para que a gente não diminua o nosso conhecimento. É isso, que Deus nos abençoe, um grande abraço
Até a próxima, Shalom. Shalom, de Hitler a outra. Até logo.